Olha que fofina essa botinha de Natal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda botinha em feltro. O passo a passo e de um jeitinho bem facinho. Então já pega seu feltro e vem comigo aprender. Já pega aí todas as partes que a gente precisa para fazer a nossa botinha e bora pro próximo passo. Continua aqui comigo que ao decorrer do vídeo eu vou falar para vocês como você vai conseguir o molde dessa botinha linda de biscoitinho. Então fica aqui comigo que logo mais eu vou falar para você. Comenta aí biscoitinho se você quer um molde.